afastou, a gente estava com Deus que é a luz. A Bíblia diz, Deus é a luz. Se a gente se afastou da luz, o que vai acontecer com a gente? Exatamente. É por isso que se você pegar esse relógio aqui, você botar ali, aí você vai lá assinar o nome no caderno de oração da igreja. Quando você voltar, o relógio talvez não esteja mais. A pessoa sabe que é teu, mas a gente está nas trevas, a gente não consegue evitar o pecado. Aí a gente sempre escolhe fazer o errado. E quem peca sempre acha que está se dando bem. Já percebeu? A Eva, quando comeu a fruta, eu acho que eu vou me dar bem. Quando a gente... O cara que cheira, o cara que rouba, ele sempre acha que, pô, não, vou ficar legal, vou me dar bem. Mas todo pecado, isso aí não sai, porque o pecado escraviza, é inimizade. O pecado é inimizade contra Deus. Então, a gente viu que a gente se afastou de Deus e fomos para as trevas. Nas trevas, a gente sabe que Deus é bom. Só que, como é que a gente vai se aproximar de Deus? O homem viu que ele fez besteira, que Deus se afastou, ele tentou reconciliar com Deus. De que forma? Deus é espírito e deve gostar de religião. Aí o homem começou a inventar todo tipo de religião. Você sabia que a religião vem do latim, que é religar? A palavra significa religar. O homem está afastado. A intenção da religião é assim, ó, religar o homem a Deus. Só que o homem não está na luz mais, ele está afastado, ele está nas trevas. Nas trevas a gente começou a criar todo tipo de religião. Tudo que você imaginar. Superstição, mandinga, reza forte, amuleto, padroeiro, guia, orixá, entidade, campanha, o que você pensar de religião foi o homem tentando se aproximar de Deus. Isso deu certo? Eu digo que não. E vou dar um exemplo que é incontestável. O homem criou uma religião nessa tentativa de criar várias religiões, ele criou uma religião chamada satanismo. Ou seja, tentando se aproximar de Deus, foi parar lá no Satanás. Mas a carne luta. Sai da igreja. Está tudo tranquilo. A carne luta contra as coisas de Deus. É isso aí. A carne luta contra as coisas espirituais. Enquanto está no mundo, está ali dançando, está servindo ele, né? Está agradando o diabo, da pessoa, né? É o que eu falo com elas, que eu vou na igreja. Aí eu chamo elas para ir, não vou não, mas vocês perdem a noite toda dentro do baile, sente macumba para pegar um saco de doce. Aí eu, mas não quero perder 2 horinhas na casa do Senhor, que na palavra de Deus. Mas olha só, Deus olhou essas burradas todas que a gente fez, de pecar, de se afastar dele, de inventar falsos deuses, falsas religiões, mas Deus tem uma característica, amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus não deixou de amar a gente por causa dessas burradas. É verdade. Em seu grande amor, Deus mandou seu Filho. O Filho de Deus nasceu porque Ele é a vida. Em João capítulo 14, versículo 6 está escrito assim, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns ditados populares dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse assim, eu sou o caminho, e lá no final vai dizer, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a vida. Quando a gente se aproxima de Cristo, a gente se aproxima da vida. Quando a gente recebe a Cristo, a gente recebe a vida. Esse é a grande solução do pecado, é receber a Cristo como vida. Quando a gente se afasta, a gente vai para as trevas e continua nas trevas. Lembra que eu falei que o nosso pecado tem separação? Às vezes a gente quer voltar, não Mas consegue. vai ter chance, vai ter essa chance. A gente vai chegar lá. A Patrícia também botando no avião. A candidata vereadora botando no avião. Aqui, lembra que eu falei que o pecado afastou a gente de Deus? Foi colocado como um grande abismo separando o homem de Deus. Cristo morrendo e ressuscitado, Cristo é uma ponte de volta para Deus. Existe possibilidade de chegar a Deus através de Cristo. A Bíblia diz assim, existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Lembra que eu te falei, a gente criou todo tipo de religião para chegar a Deus? E Jesus falou, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Embora Jesus tenha nascido de uma mulher, a Bíblia não diz assim, existe um só Deus e um só mediador junto com a sua mãe. Ele tinha tido discípulos, um só Deus e um só mediador junto com seus discípulos. Jesus morreu na cruz sozinho, ele levou nossos pecados sozinho, ele ressuscitou sozinho, ele perdoa pecado sozinho e leva para o céu sozinho. Ou seja, ele disse assim, olha, todo poder eu tenho no céu e na terra. Então, esses problemas que você mencionou aí, para ele não é problema. Para ele não é. É problema porque se você olhar do seu ponto de vista, tem problema. Mas se olhar do dele, ele venceu tudo. Ele venceu até a morte. Olha só a nossa situação de afastado de Deus. Deus é a luz, Deus é a vida eterna. A gente afastou da luz da vida eterna, a gente foi condenado eternamente.
Existe uma vida eterna para aqueles que se aproximam de Deus, existe uma condenação eterna para aqueles que se afastam de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça nas trevas eternas do inferno, no lago de fogo, mas tenha vida eterna. Ele olhou para a gente, todo mundo nas trevas, na escuridão, e mandou o Filho